Irmã Ângela Coelho, muito obrigada por novamente estar com a Eclésia, falar connosco, para podermos também levar aos outros aquilo que de melhor e mais profundo a mensagem de Fátima tem. Falar de uma mensagem que tem 100 anos. Como é que isso se faz nos dias de hoje? Antes de mais, obrigada pelo convite. É sempre um prazer e um privilégio estar com a Eclésia a partilhar, de facto, estas temáticas que nos enchem o coração. Falar 100 anos depois de Fátima é tentar de novo, repetir de forma nova, com uma linguagem nova, com um interesse novo, sem dúvida nenhuma, aquilo que Nossa Senhora e o anjo aqui vieram trazer à Cova da Iria, não só para Portugal, mas também para o mundo inteiro. E o que tenho sentido nos últimos meses, talvez nos últimos anos, é até um interesse maior por todas estas temáticas e por todos estes assuntos, estes temas que aqui Nossa Senhora veio trazer. Mas como falar numa linguagem que o homem contemporâneo hoje perceba, de um acontecimento que mudou vidas de crianças, mas também de pessoas mais velhas que acreditaram em crianças, em 3 crianças na altura, numa linguagem que diga algo de novo à vida do homem contemporâneo hoje? Sabe, eu acho que as necessidades do ser humano são muito constantes ao longo da vida e ao longo dos tempos, das épocas históricas. Por exemplo, esta necessidade de sermos aceitos, de sermos compreendidos, a necessidade de nos sentirmos felizes e realizados, a necessidade de termos paz, de estarmos bem connosco próprios, com os outros e com Deus. Ou seja, apesar de facto, o ser humano ter mudado, em termos de linguagem, em termos de forma de comunicar, em termos de compreensão do próprio mistério, as necessidades são as mesmas. Portanto, falar de Fátima 100 anos depois, apesar de tudo, não é assim tão difícil, porque o que Fátima traz, no fundo, porque aponta para o Evangelho, é de facto uma tentativa de resposta, ou é uma resposta a estas necessidades que são comuns ao ser humano há 100 anos atrás, como ao ser humano de hoje. Obviamente que nós, os agentes da pastoral da mensagem de Fátima, digamos assim, temos aproveitado de todas as ferramentas que quer a ciência teológica nos dá, portanto, conceitos diferentes ou uma forma diferente de olhar para os mesmos conceitos. Temos aproveitado também tudo aquilo que temos adquirido da psicologia, da sociologia, da forma de, no fundo, das pessoas de se relacionarem entre si, mas a grande dificuldade está, se calhar, provavelmente, em que, aparentemente, algumas das coisas que são faladas há 100 anos atrás, hoje estão fora de moda. E essa tem sido, talvez, a nossa maior dificuldade, ou o nosso maior desafio, mas, de qualquer forma, não sinto que seja desfasado daquilo que hoje é a necessidade do ser humano. Mas o contexto histórico é totalmente diferente. Há 100 anos atrás, o mundo era completamente diferente de hoje. Sim, é verdade. Os factos que nos rodeavam, que faziam notícia em termos de facto, de algum conteúdo eram diferentes, mas se reparares, há 100 anos atrás vivíamos numa guerra mundial. Hoje, eu não sei se esse medo não está exatamente presente, ou talvez ainda mais, porque a globalização nos traz notícias ao minuto, quase, as coisas estão a acontecer e nós já estamos a saber, o que eu creio que ainda vai gerando mais medo e mais ansiedade. Ou seja, embora não estejamos a viver uma primeira guerra mundial, os eventos de terrorismo, os fenómenos destas perseguições que vamos sentindo, como são vividos ao minuto quase por todas as populações, mesmo por aquelas onde o fenómeno não está a acontecer, eu creio que o sentimento que prevalecia há 100 anos atrás, o medo, a insegurança, é o mesmo de hoje. Ou seja, embora os factos sejam diferentes, aquilo que o ser humano no fundo sente é o mesmo, ou, deixe-me dizer, até mais acentuado, mais grave, até pior. Eu acho que nunca, como se calhar os tempos de hoje, esta sensação de falta de confiança no futuro, por exemplo, no nosso mundo ocidental, mesmo a questão do desemprego, a questão de os jovens terem mais acesso ao ensino, mas depois não terem nada a fazer com aquilo que aprenderam. Portanto, esta falta de confiança relativamente ao futuro, esta insegurança face ao terrorismo, às ameaças de destruição, continua mais acentuado até. E a mensagem de Fátima dá resposta a esses problemas? Aponta caminhos. Sabe, eu custa-me um bocadinho absolutizar respostas, porque eu acho que a única resposta é Jesus Cristo e o único absoluto da nossa vida é Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo e o seu Evangelho são a resposta, são o caminho para os problemas de qualquer ser humano em qualquer época. Obviamente que a mensagem de Fátima, porque sublinha aspectos fundamentais do Evangelho, adaptados à nossa mentalidade e ao nosso contexto, de alguma forma têm de facto implicações muito concretas. Por exemplo, o apelo à oração é um apelo que Jesus lança.
Porquê? Porque é importante para o ser humano manter esta sua relação com Deus, fonte da nossa vida, fonte da nossa segurança, fonte da nossa alegria. Fátima vem de novo apontar a necessidade da oração. Claro que em Fátima é proposto uma forma de oração, muito simples e provavelmente adaptada ao nosso tempo de vida, ao nosso ritmo, à nossa correria, que é a oração do Rosário. Mas de facto o chamamento, por exemplo, à oração é perene. Nossa Senhora, por exemplo, vem chamar a atenção para a necessidade de eu entender que se não vivo a minha vida a pensar nos outros, e então aqui entra toda a dinâmica dos sacrifícios, entra toda a dinâmica de compaixão e de solidariedade, que é muito forte na mensagem de Fátima. Eu pertenço a uma família humana, quer seja católico, quer não seja católico, eu pertenço à família humana e sou responsável pelo meu irmão e pela minha irmã. E isto é sublinhado na mensagem de Fátima, mas também já está no Evangelho. Ou seja, embora a única resposta absoluta para as nossas questões seja Cristo, em Fátima e na sua mensagem, muitas destas respostas são sublinhadas. Então podemos dizer que a mensagem de Fátima é um apêndice do Evangelho, é uma página branca que se vai construindo lentamente. Eu diria que a mensagem de Fátima é uma tela que se vai tecendo com diversos fios que do Evangelho recolhemos. E esta tela belíssima que temos com 100 anos de construção, no fundo temos visto, à medida que este tempo avança, que esta tela está a ficar lindíssima, precisamente porque é tecida com os fios das páginas do Evangelho. E quem teceu essa tela foi a Irmã Lúcia? Foi a Irmã Lúcia, o Francisco, a Jacinta e cada um de nós, 100 anos depois, continuamos a tecê-la. Mas a Irmã Lúcia é a principal protagonista, porque foi ela que falava com Nossa Senhora. Ora bem, a Irmã Lúcia tem um protagonismo especial em toda esta história da mensagem de Fátima. Sem dúvida, não só durante o acontecimento da mensagem de Fátima é ela que tem um protagonismo especial porque é a interlocutora de Nossa Senhora, mas também, e talvez por isto ainda mais importante, porque fica cá mais algum tempo, ou seja, até 2005, fica cá precisamente para difundir e espalhar no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria e tudo aquilo que ela viu, ouviu, testemunhou na mensagem de Fátima. Obviamente eu também não tiro o protagonismo ao Francisco e à Jacinta de forma nenhuma, porque foram os primeiros, no fundo, a viver em plenitude aquilo que Nossa Senhora veio dizer. E porquê é que eu posso dizer com toda a segurança que viveram em plenitude? Porque a Igreja beatificou-os no ano 2000. Francisco, Jacinta e a Irmã Lúcia, mas há um protagonista principal, que é a Irmã Lúcia, quer queiramos, quer não. Sim, tem um papel especial dentro do acontecimento da mensagem de Fátima, e sem dúvida nenhuma, e repito ou sublinho, não só no acontecimento de 1917, mas sobretudo na difusão da mensagem de Fátima, isso sim é um papel único. Podemos confundir as memórias da Irmã Lúcia com a mensagem de Fátima? Não, não podemos confundir, e essa questão é até bastante interessante, nunca tinha pensado nisto assim. Mas obviamente as memórias da Irmã Lúcia, digamos assim, é o registro da parte nossa, do ser humano, mais credível, mais fiel, mais fidedigno relativamente àquilo que foi acontecendo em 1917. Mas eu acho que a mensagem de Fátima é muito para além disso, daquilo que a Lúcia registra, que escreve, que recorda, que guarda. A mensagem de Fátima é também o peregrino, são também os peregrinos que vivem e atualizam a mensagem de Fátima em cada tempo. Porque repare, se a mensagem de Fátima fosse só as memórias da Irmã Lúcia, então poderíamos concluir que a mensagem de Fátima estava terminada no dia da sua morte. E eu penso que não. O fenómeno Fátima ultrapassa enormemente a vida e as memórias e o registro, inclusive, bibliográfico daquilo que Lúcia de Jesus nos deixou. E onde é que entra aqui o Cónigo Formigão? Olha, o Cónigo Formigão teve um papel importantíssimo por parte da Igreja. Repare, para já, de facto, à época, Lúcia de Jesus, o Francisco e a Jacinta eram crianças. Logo, a partir da credibilidade que estas crianças tinham, era muito pequena e todos nós sabemos isso. Pelo menos num primeiro olhar. Cónigo Formigão é aquele homem extraordinário, aquele sacerdote que se aproxima do fenómeno, do que está a acontecer. Primeiro com uma atitude, não digo suspeita, mas alguma prudência relativamente à forma como se colocava diante do que estava a acontecer. E quando eu digo primeiro, digo nos primeiros dias. Sabemos que ele chega a Fátima em setembro de 1917. E vem de Lourdes, sem esquecer esse pormenor. Ou seja, conhece a experiência de Lourdes, portanto é um homem que sabe o que aconteceu em Lourdes, no seu santuário, na mensagem, na evolução. Chega a Fátima com alguma prudência, alguma distância, sabemos que ficou em Montelo, até hospedado numa casa de uma família, onde observava de longe, com os binóculos, o fluxo de peregrinos. Só depois é que se atreve mesmo a chegar, ou seja, depois de observar e de lhe parecer, obviamente, que havia verdade, que havia Espírito Santo a trabalhar nesta multidão.
que não era gente enganada, digamos assim, mas mesmo assim com prudência e cautela chega a Aljustrel, interroga os videntes e é a partir deste momento que ele acredita imediatamente no que está a acontecer, ou seja, acredita que é algo que vem de Deus e não é produção fabricada e mentira por parte destas crianças. Ao acreditar, o que é que se passa? Passa-se duas coisas muito interessantes. E, portanto, devemos muito ao Cónigo Formigão, devemos muito à mensagem de Fátima e ao acontecimento de Fátima, que é, em primeiro lugar, interroga as crianças, registando o que interroga, e interroga como quem acredita. E isto faz toda a diferença. E digo-vos até no meu caso, né, que sou interrogada por tanta gente, é muito diferente sermos interrogados por alguém que acredita e quer saber, do que por alguém que não acredita e está a tentar ver se nos encontra na mentira, ou no engano, ou numa contradição. E os pastorinhos tiveram interrogatórios destes dois tipos, de gente que acreditava e de gente que não acreditava. Logo, a atitude de quem está a ser interrogado ou questionado é totalmente diferente. E o que é que se passa? O Cónigo Formigão, acreditando nos videntes, nos pequeninos, faz-lhes perguntas precisamente para saber, e os pequeninos intuíram isso, ou seja, abriram o seu coração com este homem. E então temos os seus interrogatórios, que são até dos primeiros, digamos, não é o primeiro, mas são dos primeiros, que se guardam, graças a Deus, e que nos dão acesso a informação muito interessante, pronto, aquela informação da primeira hora. Isto por um lado, ou seja, o Cónigo Formigão, como alguém que, registando os inquéritos às crianças, nos dá uma fonte, digamos, de primeira grandeza. Depois, como era um sacerdote respeitado, do Patriarcado de Lisboa, com uma formação muito profunda, até feita em Roma, tinha um doutoramento, ou seja, vai no fundo ajudar à credibilidade destes videntes diante, digamos assim, da autoridade eclesiástica. E então, quando o Dom José chega à Diocese, Dom José Alves Correia da Silva, e obviamente percebeu que tinha que a Igreja tomar uma posição face ao que estava a acontecer. Mas demorou algum tempo até chegar a essa posição. Sim, demora algum tempo. Também é bom. As coisas não devem ser precipitadas, sobretudo uma coisa desta natureza que se trata de aprovar a origem divina de um fenómeno destes. Repare que a partir do momento que a Igreja autentica este fenómeno, está a dizer aqui Deus teve uma intervenção. É algo muito sério, não pode ser de ânimo leve. Também temos de perceber que estamos numa época onde não existem computadores nem gravadores de voz ou de imagem. Ou seja, quer os registros, a recolha dos depoimentos da altura, porque Dom José o que é que faz? Estabelece uma comissão que vai interrogar. Também de novo sentimos, uma coisa é interrogar pessoas hoje, onde temos um registrador que registra a voz, outra coisa era naquela época interrogar onde tinha que ser passado à máquina e à mão e sabe Deus com que tecnologias. Portanto, as próprias tecnologias de apoio à entrevista naquela época eram outras. E depois teve que se interrogar muita gente, os pais dos videntes e testemunhas oculares, familiares. E toda esta comissão, como sabemos, teve como um dos membros mais importantes o Cónigo Formigão. Ou seja, ele fez parte e foi uma pessoa fundamental para a comissão, da comissão que fez parte para o processo de aprovação das aparições. Ele sonhou um novo santuário de Lourdes aqui na Cova da Iria. Sim, ele chega de alguma forma a exprimir isto, ou seja, não é que ele quer um novo santuário de Lourdes, ele percebe que um fenómeno pelo menos semelhante se estava a passar, obviamente que sim. E de forma que, pronto, até foram tomando providências, por exemplo, eu sei que o Dom José Alves Correia da Silva adquiriu até bastantes terrenos naquela altura à volta da Capelinha das Aparições, digamos que já estava feita em 1921, 19 e depois foi destruída, depois outra vez reconstruída. Ou seja, Dom José Alves vai tentando comprar terrenos porque sentiam que em Lourdes tinha acontecido que, digamos, aquela área de santuário não foi tão protegida e, portanto, os meios de apoio e de logística foram crescendo muito perto do santuário e aqui, em Fátima, quiseram evitar precisamente esse mesmo fenómeno, ou seja, sem dúvida nenhuma conheciam o que aconteceu em Lourdes, sentindo que era uma coisa diferente, porém. Mas aqui era um terreno árido. Como é que Nossa Senhora se lembrou desta aridez, falar de 3 crianças? Eu acho que isto é uma expressão do próprio agir de Deus. Ou seja, nós conhecemos o agir de Deus pela Sagrada Escritura, quer o Antigo Testamento, quer o Novo Testamento. Deus foi-nos mostrando e foi deixando ao ser humano, porque Ele assim o decidiu, não é? Portanto, é a sua decisão manifestar-se, revelar quem é e a sua forma de ser e agir. E é muito engraçado que Deus escolhe muitas vezes para as suas missões, para as missões de Deus, mas que implicam o ser humano, como sempre foi na história da salvação, escolhe instrumentos simples e pequeninos, precisamente para que se perceba que a força é dele. Já isto diz São Paulo, não é? Quando São Paulo pede a Cristo que o liberte da sua fraqueza, Deus diz, basta-te a minha força.
porque é na tua fraqueza que se manifesta a potência de Deus. Ou seja, aquilo que à partida parece uma coisa, digamos, que dá alguma inferioridade à questão, para mim é exatamente aquilo que me mostra a assinatura de Deus neste evento. É que os instrumentos eram tão fracos e tão pobres, Francisco, Jacinto e Lúcia, 3 crianças analfabetas, a terra era tão árida e até inóspita, ou seja, temos regiões no nosso Portugal muito mais bonitas que esta região de Fátima, muito mais verdes, muito mais produtivas, ou seja, até a terra era tão frágil e tão aparentemente desprovida de beleza, que 100 anos depois termos chegado aos fenómenos que hoje vemos, só pode ter sido Deus. Ou seja, acho que nesta fragilidade, quer dos instrumentos humanos, quer da paisagem, nesta fragilidade o que se manifesta é a potência de Deus. Podemos, quando falamos de mensagem de Fátima, correr o risco de nos fecharmos numa nomenclatura que só a Igreja e os cristãos percebam, esquecendo de facto aquilo que a mensagem de Fátima propõe, ou seja, corremos o risco de muitos dos que estão fora não saberem o que é a mensagem de Fátima e olharem apenas para o santuário e para as multidões que no 12 e no 13 de vários meses o santuário acolhe, mas sem saberem o que é que a mensagem e o fenómeno em si propõe. Ora bom, não nos podemos esquecer e nem podemos sequer, e também não queremos fazer, que este fenómeno, o fenómeno da mensagem de Fátima, ocorre num contexto de fé, ou seja, no mundo católico, onde, por exemplo, não é só a fé cristã que está sublinhada, mas também esta dimensão mariana. E isto, como sabemos, é característico, não é exclusivo da fé católica, mas, ou seja, estamos num contexto de fé. Isto é uma primeira abordagem, digamos, a moldura do que aqui se passa, pois é a nossa Igreja com os nossos valores. O que eu posso dizer é que os valores e a linguagem, a nomenclatura que é falada em Fátima, toca às necessidades mais profundas do ser humano e isso é universal. Obviamente que quem olha para Fátima de uma forma superficial, mesmo dentre aqueles que acreditam e que têm fé, podemos correr esse risco de olhar para Fátima como apenas este fenómeno sociológico, uma multidão de gente que se reúne de vez em quando para celebrar. E que acredita de diferentes formas. Exatamente, e que acredita de diferentes formas. Podemos olhar para Fátima até sem fé e vermos apenas o fluxo das multidões, o fluxo, por exemplo, com o fenómeno da peregrinação e do caminhar, que sabemos não é apenas específico do mundo cristão, digamos, ou até do mundo com fé. Ou seja, no fundo há diversos olhares que podemos ter sobre o evento Fátima. Sem dúvida nenhuma que somos todos desafiados a ir e aprofundar aquilo que é o acontecimento, que é o evento. Eu não acho, apesar de tudo, é que a nomenclatura se esgote na nossa fé. E isto porque não acho que Cristo se esgote. Ou seja, os valores que Cristo propõe e que são aqui propostos são valores universais. Falamos de que valores, concretamente? Olha, compaixão. A compaixão pelo meu irmão que sofre. O respeito pelo meu irmão que sofre, ainda que esteja numa situação de desvantagem, por exemplo, o pecado ou a doença. Este sentido de me sentir responsável pela história, repare, isto é uma linguagem que afeta os crentes, mas também os não crentes. E, por exemplo, o Papa Francisco tem apelado muito a isso mesmo na dimensão ecológica, com a sua Laudato Si. Aquela linguagem é universal. Todos nós habitamos este planeta, todos nós somos responsáveis por ele. Claro que nós, cristãos, tentamos fazê-lo como Cristo fez. Ou como Cristo faria se aqui estivesse hoje a habitar a nossa terra. Ou seja, o que é que nos dá, digamos, qual é o plus cristão, no fundo? É Cristo como modelo, Cristo como meta, e temos um outro horizonte, que é o horizonte da eternidade e da vida eterna, digamos assim, que ainda que para um não cristão falar de inferno, de céu, não tenha sentido. E podem ser até palavras pesadas que, de alguma forma, podem provocar um afastamento. São palavras pesadas, mas, sabe, de facto não são palavras exclusivas de Fátima. Quer dizer, eu não acho que Fátima aí, neste caso, vá afastar, porque a questão do céu e do inferno nem sequer é... Fátima não trouxe nada de novo acerca disso. De novo, Fátima relembra-nos uma verdade que está no Evangelho, quer o céu, quer o inferno. E até com a mesma proporção, ou seja, fala-se muito mais de céu do que de inferno, fala-se uma vez em inferno, digamos assim, tal e qual, porque esta não é dentro da hierarquia das verdades da Igreja, a salvação é a grande verdade. Nós estamos salvos em Cristo, não é? Ou seja, a salvação já está à nossa disposição. E repare que estas palavras se afastam não é porque são específicas de Fátima, é porque é uma realidade da nossa fé. Agora, ainda que esta realidade, aí está, ainda que o horizonte da minha vida, que de facto se tenho fé ele está presente, a vida eterna, se não tenho fé não está presente, tudo o que é paz é temporal. Ou seja, ainda que eu não tenha uma fé na vida eterna, eu acredito na minha vida terrena. E a paz é um bem
que é universal. Aquilo que os peregrinos mais falam quando chegam a Fátima é na necessidade e no vir ao encontro de um local de silêncio e de paz. Isso é comum a todos. Absolutamente, concordo totalmente. Ou seja, esta necessidade... E repara, tanto mais quanto o ritmo da nossa vida é frenético, porque é frenético, tanto mais quanto nós estamos a ser assolados por sons de todo o lado. Repara, antes nós tínhamos a televisão e a rádio. Agora temos, de facto, a internet, que é extraordinário, mas, no fundo, nós estamos a ficar dependentes de manhã à noite, ou não, mas pronto, temos acesso de manhã à noite a palavras, a informação, a texto, a música, a sons. Ou seja, nós estamos a ser constantemente bombardeados por no fundo, atrativos exteriores a nós que nos impedem a concentração, que nos impedem, ou pelo menos que nos prejudicam a concentração, que nos prejudicam a reflexão, que nos prejudicam o silêncio. Ou seja, é tanto maior o barulho nesta fase que, de facto, mais necessidade nós vamos tendo de silêncio, embora mais dificuldades tenhamos em fazer silêncio e em estar no momento de silêncio, precisamente porque não estamos habituados, mas a necessidade é muito maior. Fátima é um bom sítio para se começar um caminho de fé? Sim, para algumas pessoas é um sítio maravilhoso. Até porque algumas, como sabemos, não é? Há tanta gente que aqui vem apenas porque vem acompanhar alguém, ou seja, há muita gente que chega à Fátima sem ser peregrino ou turista. Chega para acompanhar e é surpreendido pela experiência, por exemplo, em grandes celebrações de fé da comunidade que vê, em pequenas celebrações ou durante a noite pelo silêncio que encontra, e muita gente, nós sabemos, chegam à capelinha até distraídos, de repente olham para aquela imagem pequenina de 1,10 m e alguma coisa acontece e a vida muda. Portanto, para algumas pessoas, em diferentes momentos, Fátima pode ser um excelente ponto de partida. Continuamos a ser interpelados por essa imagem de aquilo que é pequeno deve interpelar a grandes mudanças de vida. Sim, senhora, tal e qual. Ou seja, esta imagem tão pequenina continua a ser metáfora deste Deus que é muito maior do que a nossa pequenez e que nos chama também a ultrapassar esta pequenez e viver na plenitude. Como é que é possível fazer silêncio perante multidões que aparecem em Fátima, especialmente no mês de maio e outubro? Muito bem, ou seja, temos também de perceber isto, não é? No Santuário de Fátima vivem-se momentos diferentes. Ou seja, e no Santuário de Fátima e na vivência do Santuário de Fátima há tempo para tudo. Ou seja, há tempo para o silêncio, há tempo para a celebração. Eu, se quero encontrar no Santuário de Fátima um espaço de silêncio, não vou lá entrar no dia 13 de maio, ou 13 de junho, ou 13 de julho. Portanto, mas eu penso que também os peregrinos neste momento sabem isto, sabem em que momentos buscar o santuário naquilo que sentem, digamos, mais necessidade. E, de facto, que quem quer silêncio, ou vai, por exemplo, a outros espaços de santuário, como a Loca do Cabeço e os Valinhos, onde aí o silêncio mais ou menos é contínuo, ou então procura o Santuário de Fátima em horas, onde não estão os grandes peregrinos. Só que também não é só o silêncio que é importante no santuário. É também, por exemplo, aquelas celebrações maiores dos dias 13, são excepcionais para eu perceber a minha dimensão comunitária da fé. Porque rezar em conjunto tem também importância na minha forma de viver a fé, não é só rezar sozinho, isolado, digamos assim. A nossa fé também é comunitária e nestes momentos a dimensão comunitária da minha fé é mais expressiva. A mensagem de Fátima está tatuada no rosto dos peregrinos. Quando olhamos para um peregrino e ele está vidrado a olhar para a imagem de Nossa Senhora, aí está tatuada a mensagem de Fátima? Reflete-se uma dimensão da mensagem de Fátima, que é esta confiança em Nossa Senhora. Sobretudo esse gesto que se refere e que acho lindíssimo e que nós todos vimos já. O olhar de certos peregrinos contemplando a imagem de Nossa Senhora de Fátima, de facto mostra-me isto. A certeza naquela pessoa, ainda que não o saiba literalmente, a certeza naquela pessoa de que o coração imaculado de Maria é o refúgio e o caminho que o conduzirá até Deus. E isto é uma das dimensões da mensagem de Fátima, embora não seja a mensagem de Fátima toda. Obviamente que o que traz aqui a maior parte dos peregrinos, e isso também não tenho ilusões, é esta confiança em Nossa Senhora. É o específico do santuário. Ou seja, se eu quero viver uma vida, digamos, eucarística, de adoração a Jesus Eucaristia, eu não preciso vir ao Santuário de Fátima.
Posso fazê-lo na minha paróquia, há lá o tabernáculo, há o Santíssimo Sacramento, eu posso lá fazer. Mas há muitas pessoas que procuram o santuário independentemente da sua vida paroquial, comunitária. Sim, claro que sim, eu estou sem dúvida nenhuma, não é? Inclusive até vivem no Santuário de Fátima muito da sua vida de fé, digamos, inclusive da missa ao domingo, mas aquilo que no fundo é específico deste santuário, digamos assim, para a maior parte das pessoas, é a presença de Nossa Senhora. E isto é uma dimensão que está no rosto, mas não é a única. Outra coisa que também vemos, por exemplo, muito no Santuário de Fátima, é a pessoa a buscar o Santuário de Fátima, por exemplo, para o Sacramento da Reconciliação, que é também específico dos grandes santuários espalhados por todo o mundo. Precisamente porque existem mais sacerdotes à disposição, porque o anonimato fica mais garantido, digamos assim, e é um direito que assiste a quem se vai confessar. Ao penitente, também acho que é, ou seja, o peregrino crente, não é? Volto a dizer, há muita gente que vem ao santuário, até neste momento já em busca, por exemplo, da exposição, ou seja, da dimensão cultural, que o santuário também já vai oferecendo. Estou a falar daquele peregrino que, como me perguntava, fixa a imagem da Nossa Senhora com aquele olhar que nos comove. Sublinha uma das dimensões que é a confiança na Virgem Maria. A mensagem de Fátima, então, é emotiva também. Aquela despedida, o adeus, os lenços, essa emoção que o peregrino sente e vive, é uma das imagens de marca deste santuário. Sim, é uma das imagens que mais nos toca. A mensagem de Fátima, o Santuário de Fátima é emotivo, sim, porque nós somos afeto. A psicologia tem vindo a demonstrar isso, não é? A sublinhar a importância da afetividade na vida da pessoa, de cada pessoa, crente ou não crente. E é interessante que aqui Nossa Senhora, quando uma das imagens, digamos assim, de que fala de si própria, é coração. Isto há 100 anos atrás, onde não era assim tanto afeto quanto isso, o ser humano era muito mais racional. Hoje também é racional, não é que nós vamos desvalorizar a racionalidade, vamos valorizar uma parte que estava esquecida. E eu acho que sim que é, e eu acho que é uma porta de entrada excepcional para a vida, porque de facto, enquanto nós não somos tocados no coração, não há conversão, não há mudança naquilo que é importante. Ou seja, no fundo isto até vai sublinhar aquilo que dizia o Papa Bento XVI, por exemplo, na sua primeira encíclica, Deus é Amor. Ao início de ser cristão não está uma decisão intelectual, está o encontro com a pessoa de Jesus. Ou seja, não é a inteligência, mas é o afeto, o coração. Obviamente que depois, para crescer o encontro com a pessoa de Cristo, eu preciso do conhecimento, porque então, se não há razão, com muita facilidade uma fé pode cair na superstição. E isto também já nos avisava o Papa João Paulo II na sua Fides et Ratio, ou seja, uma fé sem razão é superstição. E eu creio que não é isso que vemos aqui, quando vemos aqueles lenços brancos, quando vemos aquele momento do adeus, que é um momento onde também o nosso afeto pode ter um espaço para se exprimir, ou seja, os nossos sentimentos humanos mais profundos e que são vitais, pode ter um espaço para se exprimir. A mensagem de Fátima está baseada ou centrada em 3 segredos. Este lado enigmático dá-lhe outra nuance, outra característica? Eu acho que devemos muito ao segredo de Fátima. Ou seja, ao último, digamos, ao que foi, digamos, revelado mais tardiamente. Porque é muito curioso nas minhas conferências, sobretudo quando não era conhecido o segredo. Portanto, nas conferências que eu fazia antes do ano 2000, era muito divertido, porque as pessoas faziam-me sempre a pergunta da terceira parte do segredo e eu devolvia em jeito de brincadeira. Então, mas vocês sabem qual é a primeira e a segunda? E acredito que muita gente não me sabia responder. Então aí eu já partia para aquilo que era uma lição, eu creio, que a própria Lúcia dizia muitas vezes às vezes nós damos muito mais atenção ao pouco que não conhecemos e não tomamos em devida consideração um tanto que já sabemos. E isto era, segundo a Lúcia, algo que deveríamos aprender e melhorar e aprofundar e corrigir. Ora bom, de facto, é assim, as 3 partes do segredo e o facto de ser segredo, obviamente, suscita curiosidade. É certo. À época, suscitou até aquilo que eu considero muito importante, que foi o fenómeno de agosto, quando os pastorinhos foram presos. Eles foram presos por causa do segredo. E ainda que provavelmente não fosse essa a sua intenção, o administrador, o que teve como consequência com aquela sua atitude, pelo menos para nós que estudamos a vida dos pastorinhos, ele proporcionou uma oportunidade de uma total prova de autenticidade do que estava a acontecer. Porque se ainda houvesse dúvidas até julho que as crianças estavam a mentir, com o fenómeno de agosto já não podíamos ter dúvidas, porque crianças que se não estivessem convencidas da verdade não aguentariam a pressão psicológica que foi aqueles 3 dias em Ourém.
seja, não houve de facto nenhum maus tratos físicos, mas psicologicamente e espiritualmente foram momentos de uma tensão que não conseguimos imaginar, por causa do segredo, eles não contaram o segredo. Portanto, o segredo tem esta dimensão que às vezes também esquecemos, que é, no fundo, é um dos grandes critérios de autenticidade, porque proporcionou a experiência de gosto. Ao longo dos tempos, sem dúvida nenhuma, se houve temática de Fátima que mais rios de tinta fez correr, foi precisamente a questão do segredo. Portanto, devemos-lhe nesse sentido, não é? O interesse foi sendo mantido, digamos, aceso, se é que era preciso. Repara, estou a falar de dimensões, provavelmente neste momento, mundiais, porque quer o povo português já vinha a Fátima com ou sem segredo. Estou convencida, e a Igreja, no fundo, olharia para Fátima com ou sem segredo. Se a mensagem de Fátima é um livro, podemos dizer então que esse livro foi concluído ou concluiu-se em 2000, no ano 2000. Não sei se concordo, eu acho que ainda se está a escrever. Ou seja, em termos de conhecimento do que foram os acontecimentos, sem dúvida, está encerrado em 2000. Ou seja, os acontecimentos da mensagem, e falo de 1916 a 1929, está concluído no ano 2000, sem dúvida nenhuma. Mas como eu considero que a mensagem de Fátima é muito para além daquilo que os pastorinhos viram e ouviram, eu acho que é um livro que está a ser escrito, com capítulos interessantes. Um desses capítulos foi sem dúvida o ano 2000, porque foi a publicação do segredo, a beatificação do Francisco e da Jacinta. Sem dúvida nenhuma, outro capítulo importante foi a morte de Lúcia de Jesus. Não tenho a mínima dúvida, 2005, a última vidente morre. Outro capítulo, na minha opinião, foi o encerramento do processo da Irmã Lúcia, ou seja, do seu inquérito diocesano, em 13 de fevereiro deste ano. É também um capítulo interessante. Mas vamos voltar novamente ao ano 2000. Beatificação. 17 anos depois, não há novidades? Espero que haja. Ou seja, sim, espero que haja em 2017 algumas novidades acerca dos pastorinhos de Francisco e da Jacinta. Refere-se aqui concretamente à canonização? À canonização, sim, que é aquilo que mais desejamos. E em relação à outra vidente? Eu penso que a novidade em 2017 já foi aquela do dia 13 de fevereiro de 2017. Não estou à espera de nada mais este ano acerca da Lúcia de Jesus relativamente ao seu processo. Porque em Roma, neste momento, a fase que agora é preciso é a abertura do processo diocesano por parte da Congregação das Causas dos Santos. O primeiro momento vai ser o decreto da validade jurídica, ou seja, há um oficial ou dois na congregação que vão olhar para os documentos e o único objetivo que vão ter é ver se todas as formalidades e as normas da Sanctorum Mater, a instrução que rege estes processos, foram cumpridas. E repare que observar 15.483 páginas vai demorar algumas semanas. Portanto, o decreto da validade jurídica demora, sem dúvida, meses. Posso dizer-vos isto. Depois disto é que o postulador romano tem acesso à cópia pública e, a partir daí, pode redigir a positio. A positio, como sabemos, é um documento que sintetiza entre 500 a 1000 páginas aquilo que se foi entregue na congregação e que tem que ser um documento muito bem feito, porque nos vai dar as virtudes principais da Lúcia de Jesus, ou seja, aquilo vai ser a síntese da vida da Irmã Lúcia. Há aqui dois dados então importantes. Um, que é a relação à Irmã Lúcia, que está na fase primária ainda, e se considerarmos isto como uma corrida, como uma maratona, a canonização dos dois restantes pastorinhos está mesmo na reta final, praticamente que o corredor já vê a meta à vista. O Papa vai trazer novidades? O Papa pode trazer novidades, eu não sei. De facto, o estudo do milagre prossegue, ainda não está concluído, falta ainda uma comissão a analisar. Caberá depois ao Santo Padre decidir onde e quando quer anunciar e fazer a canonização. Ou seja, graças a Deus, porque houve aqui a graça é de Deus que nos assistiu em todo o nosso trabalho e a ocorrência deste presumível milagre, ainda é assim que eu tenho que me referir a ele, portanto ainda não está dito que é um milagre, é um presumível milagre neste momento. Que no seu entender tem todas as condições para ser validado? Sim, tem todas as condições, aliás, por isso é que eu decidi começar a estudá-lo, porque acredito nele desde o princípio, ou seja, quando tive acesso aos documentos, quando eles me chegam aqui à apostolação há 4 anos atrás, os primeiros documentos, fui investigar
e pareceu-me que tinha condições para ser estudada. Estamos a falar de um jovem brasileiro, de uma criança, sim, uma criança significativo também. Sim. Sim, se for este o milagre aprovado e que dá origem, ou digamos que nos leva à canonização, será um milagre muito bonito. A única coisa que posso dizer é mesmo que foi no Brasil e foi uma criança. E é bonito por isto mesmo, não é? 2 crianças cuidam de uma criança e eu acho isto muito bonito. E o avô Francisco pode anunciar? Pode. Ou seja, da nossa parte, da parte da apostolação, e volto a dizer pela graça de Deus, porque ocorreu o milagre, não depende de nós dependeu tudo, fizemos tudo e preparamos tudo para que fosse possível este ano. As comissões estão a estudar, as comissões em Roma, e de facto está a correr bem. Falta ainda concluir o estudo, ou seja, eu tenho fortes esperanças e uma séria expectativa de que vai acontecer este ano, em 2017, a canonização do Francisco e da Jacinta. Será o Papa Francisco, de facto, a escolher, digamos, quando anunciar e onde e quando fazer. A festa de maio tem a garantia da presença do Papa Francisco. O Santuário de Fátima poderá viver outra festa em outubro, 12 e 13 de outubro, então? Poderá viver ao longo deste ano tudo. Sim, de facto, depende mesmo do Santo Padre. As condições estão criadas, creio eu, e se a próxima comissão der o seu parecer positivo, as condições estão criadas para que o Santo Padre tome a decisão quando entender. Falamos neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Podemos perceber de que a mensagem de Fátima tem aqui um lado feminino também? Sim, tem por Nossa Senhora e tem pela Lúcia. Ou seja, são as 2 grandes figuras femininas, digamos assim, que atravessam a mensagem. Por um lado, esta figura materna da Virgem Maria, mãe de Jesus, mãe da Igreja, mãe de cada um de nós, portanto, mãe dos irmãos do seu filho, seus filhos também no espírito, por um lado. E, portanto, esta forma feminina de a Virgem se exprimir, não é? Com palavras tão bonitas como aquelas que ela diz à Lúcia: não tenhas medo, eu nunca te deixarei. Uma frase tão bonita. Ou então, o meu coração será o teu refúgio. Portanto, esta forma materna de se exprimir a verdade do Evangelho, que é a verdade do seu filho. E, por outro lado, a irmã Lúcia, que também é uma mulher e que é aquela que fica mais tempo com uma dimensão importante e um protagonismo, obviamente, especial em toda esta mensagem. Destaca também o lado feminino na Igreja? O lugar da mulher na Igreja? Sim, quer dizer, é uma dimensão que podemos concluir também aqui e, sem dúvida nenhuma, por exemplo, a irmã Lúcia vibra, por exemplo, nos seus escritos. Posso partilhar isto, quer dizer, a Lúcia vibra, por exemplo, quando Paulo VI atribuiu o título de doutora da Igreja a Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, a Lúcia já era carmelita e vibra com isso. Vibra também por perceber que a mulher, de facto, tem este espaço dentro da Igreja pela participação do sacerdócio comum dos fiéis, pelo batismo. Tem esta missão de anunciar o Evangelho, anunciar a Boa Nova, e a Igreja estava a reconhecer isso, não apenas no Concílio Vaticano II, mas também a reconhecer, atribuindo o título de doutora da Igreja à Teresa de Ávila. E a Lúcia sente-se muito mais confortável no seu ministério de espalhar a mensagem de Fátima, ainda que seja com os limites próprios da clausura, não é? A Lúcia sente-se muito confortável e vê-se ela a vibrar com isto nos seus escritos, é interessante. E os Papas? Que papel é que desempenham na mensagem de Fátima? Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, o Papa Francisco vem aqui agora em maio. O grande papel dos Papas, digamos assim, olha, até começa, na minha opinião, muito mais cedo e com um fenómeno muito interessante que foi Pio XI. Pio XI em 1929, e este facto sublinho, foi sempre de autenticar, ainda que indiretamente, o fenómeno que estava a acontecer. E refiro-me a este momento de Pio XI, onde em 1929, e repito 29, porque estamos a falar do ano anterior à aprovação por parte de Dom José, que foi em 1930, em 1929 o Papa Pio XI benze uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, feita também pelo escultor José Ferreira Tedim, que fez a escultura de Nossa Senhora de Fátima da Capelinha, uma imagem que estava no Colégio Português em Roma. Este sinal de benzer uma imagem, que obviamente já é um ícone de um acontecimento, é uma aprovação implícita daquele acontecimento. Por isso há esta relação que me parece muito interessante. Pio XII tem uma grande relação com Fátima, aliás, ele é o primeiro Papa a considerar-se o Papa de Fátima, não só porque, como bispo, Eugênio Pacelli foi ordenado bispo no dia 13 de maio de 1917, portanto ele fica com uma ligação afetiva muito grande à mensagem, ao acontecimento de Fátima, mas é o primeiro Papa a tentar cumprir
ou pôr em prática, digamos, o pedido de Lúcia de Jesus da consagração da Rússia, do mundo, ao Imaculado Coração de Maria. E, portanto, temos aquela célebre fotografia onde ele está com o seu secretário de Estado, Montini, diante do microfone da rádio, e onde numa radiomensagem está a falar aos portugueses acerca disto mesmo. Portanto, esta ligação ao Papa, e sabemos também que Pio XII tem esta ligação na altura da proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, 1950, quando no dia 1 de novembro, na vigília, vê, segundo as suas descrições, algo semelhante ao fenómeno do milagre do Sol nos jardins do Vaticano. Portanto, há esta ligação. Obviamente que a partir de Paulo VI, a grande ligação dos Papas é a sua presença, ou seja, o virem a Fátima, sobretudo Paulo VI em 1967, que até nem era suposto sair de novo, e também vem numa viagem relâmpago de 24 horas aqui ao santuário, vemos que a sua presença é uma aprovação e este exprimir que a Igreja está atenta ao que aqui foi sucedendo. Obviamente que João Paulo II tem uma história única, digamos, seria mais um capítulo no tal livro de que falávamos na mensagem de Fátima, é aquele dia 13 de maio de 81. Ou seja, o Papa, sabemos, tinha uma devoção mariana muito grande, Totus Tuus é o lema da sua vida, mas não tinha, digamos, do seu plano pastoral para a Igreja Universal não passava Fátima, claramente isso sabemos-lo. Até aquele dia 13 de maio de 81, onde o seu olhar, e obviamente depois de despertar da clínica de Gemelli e percebendo a gravidade do que tinha sucedido, imediatamente atribuiu à proteção de Nossa Senhora de Fátima o desfecho diferente daquilo que estava previsto, que era a sua morte. E ele diz: o Papa parou no limiar da morte devido àquela mão materna que desviou a bala. Mas isso aos olhos da razão é difícil de entender, não é? A mão de Nossa Senhora desviar uma bala. É uma linguagem simbólica, ou seja, eu acho que o Papa, quando fala naquela mão, fala em todo o ser da Virgem Maria que o protege. E é bonito ver que, eu acho que ele não, embora atribuindo a ela uma proteção especial, ou seja, a sua intercessão, atribui também a estes milhões e milhões de peregrinos que ao longo destes anos por aqui passam e rezam pelo Papa. Porque desde o início a figura do Papa foi importante na mensagem de Fátima. Desde sempre, esta ligação ao sucessor de Pedro foi importante, e a partir do momento que tivemos acesso, sobretudo às visões da Jacinta, e depois finalmente à terceira parte do segredo, quer dizer, mas muito antes de saber a terceira parte do segredo, já aqui se rezava pelo Papa e se amava o Papa, porque os pastorinhos assim o exprimiram, quer dizer, este amor da Jacinta pelo Papa é conhecido desde os inícios, pronto. Ainda que não soubesse o segredo, já sabíamos, e a presença da figura de Pedro sempre foi muito amada. Portanto, quando o Papa diz uma mão, na minha opinião, é mesmo uma linguagem metafórica que representa a proteção da Nossa Senhora, e é engraçado porque é a sua mão, no fundo é na mão que ela traz o rosário, e é a Senhora do Rosário. Há aqui um conjunto, e este povo aqui em Fátima, a oração que mais se reza é o rosário. Portanto, esta intercessão pela pessoa de Pedro, em cada um dos Papas, obviamente. E depois temos o cardeal Ratzinger, futuro Bento XVI, que escreveu mesmo um comentário teológico à terceira parte do segredo. Esse homem foi também fundamental. Eu às vezes costumava pensar que João Paulo II primeiro entra em Fátima pelo coração, por aquele tiro, e depois então vai, digamos, intelectualizar, racionalizar Fátima. Cardeal Ratzinger foi diferente, ele entra em Fátima intelectualmente, e depois em 2010, quando aqui vem, é o coração que é apanhado, porque a expressão de carinho desta multidão, em 13 de maio de 2010, creio que nenhum de nós o esquecerá, o carinho que se sentiu por aquele homem, por Bento XVI, e que naquela altura estava a precisar, eu creio, desta manifestação de carinho. Agora, devemos muito a cardeal Ratzinger. É curioso que, e isto digo também sem saber que estou a revelar nada do que não posso fazer, a Irmã Lúcia registra no seu diário o encontro, portanto, todas as pessoas, sobretudo cardeais, bispos com quem ela se encontrou, ou chefes de Estado, ou, pronto, pessoas da cultura. Vai registrando, não registra a conversa que teve. E sinto que ela o faz para proteger a pessoa, para proteger, exceto a conversa com o cardeal Ratzinger. A Lúcia registra no seu diário a conversa que tem com o cardeal Ratzinger em 13 de outubro de 1996. Pode não ter sido o dia 13, pode ter sido o 12, 14, neste momento não me estou a recordar. Sei que foi no contexto da sua vinda à Cova da Iria, em outubro de 1996. É muito interessante que ela registra que o cardeal, ou as pessoas que estavam lhe perguntaram à Lúcia qual era a essência da mensagem, para que é que a mensagem aponta. E a Lúcia responde: creio, na minha opinião, que tudo na mensagem é para conduzir para a fé, para a esperança e para a caridade. Portanto, esta vida em Deus.
E com muita simplicidade ela pergunta ao cardeal Ratzinger: parece-lhe bem, Sua Eminência? E ele, muito atentamente, responde-lhe: sim. A irmã respondeu muito bem: é isso mesmo. É interessante que esta mesma frase, no comentário ao Segredo, no ano 2000, preparado pelo cardeal Ratzinger, o cardeal Ratzinger registra tal e qual a mesma coisa. É tão bonito. Num colóquio que tive há uns anos com Lúcia de Jesus, ela disse que aquilo que era a essência da mensagem era a fé, a esperança e a caridade. É bonito ver que depois vão ser as 3 encíclicas de Bento XVI, a fé, a esperança e a caridade. Eu vejo nisto, sem dúvida nenhuma, o fio condutor, o acontecimento de Fátima. A irmã vibra com isto? Ai, vibra. É a minha vida. Esta é uma pergunta mais intimista. Qual foi a primeira vez que teve contacto com a mensagem de Fátima? No colo da minha mãe e nos braços do meu pai. E eu cresci a ver aquela gente fantástica que são os meus pais, de joelhos diante de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima a rezar o terço. E sabe que uma imagem que eu tinha, meu pai já faleceu há muitos anos, o pai era um homem, para uma criança com 9 anos, o pai é sempre importante. Então o meu, que era dono de uma empresa e tinha alguns funcionários, mais de 60, o meu pai era mesmo muito importante, porque mandava naquelas pessoas todas. Ver aquele homem tão importante, de joelhos diante daquela imagem, eu pensava, ela é que deve ser mesmo importante. Porque o meu pai, aquilo lembra-me de fazer estes raciocínios na cabeça de uma criança. Portanto, o primeiro, Nossa Senhora era membro lá da casa, e Jesus. Ou seja, havia um crucifixo lindíssimo ao pé desta imagem também, ou a imagem ao pé do crucifixo. E, portanto, é ali com os meus pais que eu aprendo quem é Nossa Senhora de Fátima. Mas depois era uma devoção muito séria, porque os meus pais gostavam de estudar e de se informar e de conhecer. E tinham uma vivência muito coerente da vida cristã. Portanto, rezávamos o texto todos os dias em família. O que é que os seus pacientes lhe ensinam sobre a mensagem de Fátima? Que diante do mistério do sofrimento, de facto, os meus pacientes ensinam-me o mistério do sofrimento, a consolação que pode ser... Ensina-me tanta coisa acerca de Fátima, mas sobretudo isto, a sério, uma pergunta tão bonita é essa, Lígia. Os meus pacientes ensinam-me a confiança, a serenidade e alguns deles mesmo que aquele sofrimento não é inútil, nem é em vão, ainda que esteja a levar à morte. Mesmo alguns não crentes? Alguns não crentes não me ensinam isto explicitamente relativamente a Fátima, mas os não crentes são... Os não crentes é mais difícil. É mais difícil, o que é que eu vou explicar? De facto, para alguns não crentes, a vida está resolvida neste sentido. Pronto, estão a caminho do nada, digamos assim, da morte, que é o fim. Ou de uma pergunta. Ou de uma pergunta. Alguns não crentes, naquele momento, voltam a colocar as perguntas, se calhar, diante da morte. E a vulnerabilidade deles, dos doentes, ensina-me, sobretudo a mim, como é que eu vou explicar? Ensina-me a ser atenta, presente, sem também tentar dar-lhes as respostas todas, ou seja, respeitar o percurso que cada um faz. Mas estimula-me muito os doentes, a compaixão, sobretudo quando eu vejo um doente, penso muito na Jacinta, muito, muito, muito. A Jacinta é a que mais me ensina a cuidar dos meus doentes, porque ela esteve sozinha no hospital, sobretudo quando vejo os doentes sozinhos, ou porque não é possível ter visitas, num hospital, muitas vezes, e entende-se, pela logística que os nossos hospitais hoje têm, ou então, aí está, o contacto com a morte sempre me faz questões muito interessantes e me faz pensar o quanto eu posso ser expressão desta ternura que sinto em Fátima, na mensagem de Fátima, esta ternura, por exemplo, esta companhia que eu sinto que Nossa Senhora é na minha vida, que Nossa Senhora é na minha vida, o quanto eu posso ser para estes doentes esta presença terna e esta companhia. Como é que consegue dialogar essa fase da ciência e da fé, visto que é médica? No meu interior, não são incompatíveis, nem estão sempre em contradição. De facto, houve momentos na faculdade onde era mais difícil, até porque o meio académico médico não é propriamente o mais crente entre os meios universitários. Aí, digamos, eu punha questões. Hoje convivo muito pacificamente, porque é assim, o mistério está presente quer na ciência, quer na fé. Depois, eu sou a mesma pessoa, ou seja, a crente é a mulher, é a médica, digamos assim, não é? A religiosa é a médica, ou a batizada é a médica, não são duas pessoas. No fundo, eu gosto muito da expressão de João Paulo II na Fides et Ratio porque me ajuda a perceber isto, que é a razão e a fé são duas asas pelas quais se eleva o pensamento humano. E uma sem outra não sobrevive, ou seja, eu mais do que o conflito entre fé e ciência vejo mesmo esta sinergia que pode haver entre as duas, e mesmo sem confusão. E graças a Deus vivo numa época da história da Igreja onde a Igreja já admitiu que não tem resposta para tudo, e quer dizer,
neste sentido, que a ciência tem o seu lugar para dar as respostas que competem à ciência, que não competem à fé. Embora as questões são comuns, porque no fundo são sobretudo as essenciais, são as comuns. De onde venho, quem sou eu, para onde vou, qual é o sentido da minha existência. Isto é comum ao crente e ao não crente. As respostas são diferentes e não têm por que ser incompatíveis, aliás, não podem ser incompatíveis. Repare, a evolução, graças a Deus, da ciência tem sido muito grande, mas também da Igreja, na forma como se posiciona diante daquela que é a verdade humana, digamos, da ciência. Portanto, dentro de mim, muitas vezes a mulher da ciência para, porque já não tenho mais soluções, e as respostas que a fé me dá é sempre no sentido de abrir o horizonte, porque às vezes eu não consigo explicar exatamente o fenómeno. A fé também não é para isso. A fé dá-me um sentido, dá-me um horizonte de sentido, que isso sim, a ciência não me dá. A ciência para ali. E a fé faz-me caminhar e faz-me levantar o olhar, também sabendo que habito o mistério. Só que também a ciência sabe isso, e cada vez mais os cientistas, apesar de tudo, têm um grande sentido de humildade, de perceber que não têm as respostas para tudo, nem muito menos a resposta última para tudo. Vão tendo. Por isso é que existem os milagres. Também existem os milagres, mas repare, e só para concluir esta questão entre a ciência e a fé, no mistério pode-se habitar, não é? Nas contradições é que não se podem habitar, mas no mistério habita-se. O mistério que a fé, digamos assim, o acesso ao mistério que a fé me dá, eu habito acompanhada por Cristo. E isto é muito, pode ser confortável, mas também é muito desinstalador, porque este Cristo não me deixa em paz, naquilo que em mim é egoísmo e busca própria. Portanto, nem sempre Cristo, como às vezes as pessoas pensam, facilita ou conforta. Cristo exige, Cristo espicaça, Cristo empurra. Cristo por vezes incomoda cá dentro, não é? Sobretudo diante de todas as minhas formas de idolatria, diante das minhas formas de egoísmo, que é a forma última de idolatria, que é centrada na minha própria pessoa. Repara, não há ninguém que desinstale tanto como a figura de Jesus. Portanto, por vezes esta sensação de que a fé é assim uma capinha que tudo protege, que conforta, que e tal, não me deixa ter problemas, não é verdade. A fé desinstala-me, é pela fé que às vezes, não é? Nós vamos abandonando certos ídolos que temos. Bom, é isto. Agora, os milagres. Em relação à ciência, depois surgem os milagres e é uma forma até de ajudar a explicar um pouco as dúvidas que, neste caso, os médicos têm. Se é milagre, nem a ciência sabe explicar. Ora bom, a designação milagre, e isto é bom aqui irmos esclarecendo também, nunca uma comissão de médicos me diz que é milagre. Uma comissão de médicos diz-me que, de acordo com a arte médica atual, a ciência não explica esta cura ou a forma como esta cura ocorreu, a velocidade ou a ausência de sintomas e de sequelas, de consequências. Portanto, a ciência nunca me dirá que é milagre. A ciência só me diz tenho explicação ou não tenho explicação. Quem me diz que é milagre é depois a teologia. Portanto, são duas áreas diferentes. Muitas vezes pôr a ciência a dizer é milagre não é correto, digamos assim. Portanto, e estes dois campos, provavelmente pela minha formação, desde o início estiveram sempre muito claros. Portanto, quando às vezes se dizia, não é que como médica eu procurava um milagre, não, eu não procurava um milagre como médica, eu como médica procurava um evento, fosse ele de cura ou até não, em que pela arte médica atual não tivesse explicação. É só isso. E nessa altura quem é que fala mais alto, a médica ou a religiosa? Não sei, acho que é religiosa. A médica também teve o seu percurso a fazer, esta parte. Sabe que a questão dos milagres, obviamente, para a minha parte crente, não tem problema nenhum. Para a parte científica, sim, não digo incómodo, digo desconforto. Ou seja, de facto, nós quando estudamos medicina, nós estudamos para explicar, para tratar, se não conseguimos explicar, para a vida, para o conforto, e se não conseguimos dar mais vida, pronto, pelo menos aliviar os sofrimentos da pessoa em questão. Podemos não tirar a morte não se tira, aliás, nós não temos a vida nas nossas mãos. De facto, como médica, andar à procura destas coisas também tive que fazer o meu caminho. E aí confesso-me que de novo fui ajudada por Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, reparemos bem, também não quero fazer teologia aqui, mas pensemos, porquê é que as pessoas andavam atrás de Jesus, sobretudo os judeus daquela época, seguir Cristo? Ou seja, foram formados no monoteísmo, séculos. De repente vem este homem que diz que é filho de Deus.
Porque é que eles andavam atrás de Jesus? Isso foi há 2000 anos, agora há 100 anos foi ao contrário. Foi uma Nossa Senhora que apareceu aqui, concretamente, na Cova da Iguia. Não, mas estou a explicar a questão dos milagres, só. Não estou ainda a chegar a essa parte, ok? Quer dizer, porque é que as pessoas vão atrás de Jesus? Porque ele tocou a carne humana ferida, porque ele fez milagres, ponto final. As pessoas seguem Jesus, não é pelos sermões bonitos que ele faz, é pelos milagres que ele faz. Depois sim, atraídos e tocados por ele, ouvem as suas palavras, mas os próprios discípulos são os primeiros a assumir. Isto é muito duro, quando chega ao discurso do pão da vida. Estas palavras são muito duras. Quem é que as pode... As palavras de Cristo são duras, eles seguem-no pelos milagres. Ou seja, ainda hoje as pessoas olham para os santos porquê? Por causa dos milagres, não andam atrás deles, porque no fundo a salvação que Cristo trouxe implica também tocar a nossa carne ferida, a nossa carne limitada, a nossa carne... Portanto, eu neste momento dou muito mais valor aos milagres, se calhar, do que dava no início desta minha atividade. Porque, de facto, repara, se perguntar a tanta gente, e posso falar à vontade, porquê é que pedem tanta coisa a Santo António? A maior parte nem sabe a vida de Santo António, nem sabe as suas características, nem sabe o seu percurso de santidade, porque Santo António faz milagres. Seja de que tipo for, seja, Santo António está presente na vida das pessoas. E é por isso que as pessoas andam atrás. Ou seja, eu tive que fazer este percurso, mas isto em mim implicou o crescimento de perceber. Claro que para mim, que sou consagrada há 21 anos, que faço isto a minha vida, obviamente acho muito mais interessante as virtudes, a vida cristiforme que esta gente teve, o Francisco, a Jacinta e a Lúcia, como podem estimular. Portanto, a questão da imitação para mim hoje é muito mais importante. Mas eu tenho de entender que pode não ser assim para todas as pessoas e que no início... Sinceramente, pode não interessar muito a vida cristiforme dos pastorinhos. Agora, se eu tive uma necessidade, se eu tive uma angústia, se eu tive uma aflição e sinto que através dos pastorinhos fui tocada pela graça de Deus, aí sim, depois eu vou olhar para eles. E isto aprendi a aceitar com muito mais serenidade, percebendo que foi mesmo o tal movimento de Cristo. Os judeus andavam atrás de Cristo, a primeira comunidade, porque ele fez milagres. Sinais do seu messianismo, senão dificilmente teriam força para arrancar com a Igreja, conforme aconteceu. Esta é a minha opinião. A Igreja ainda não percebeu todas as vertentes que a mensagem de Fátima pode trazer à pastoral? Eu penso que já percebeu. É assim, obviamente tem sido um crescendo nos últimos anos, não é? Eu volto a explicar, eu acho que eu consigo... Mas há sítios, há nuances, há vertentes, há setores da pastoral que podem crescer mais e chegar a mais pessoas à luz da mensagem? Isso acho que sim, Lígia, ou seja, eu penso que foi claro, sobretudo quando foi a nossa viagem da Virgem Peregrina em 2015, 2016, o poder atrativo... Sim, nas dioceses portuguesas, o poder atrativo desta imagem e, portanto, desta mensagem. Obviamente que conhecer a mensagem implica estudo, implica dedicação, implica aprofundar, sobretudo por parte dos agentes da pastoral. Quando falamos em Igreja, também neste momento me refiro a isto, dos agentes da pastoral. Obviamente os senhores bispos ficaram muito mais sensibilizados, eu acho que já estavam, mas estão muito sensibilizados para esta questão, os sacerdotes e os catequistas, pessoas responsáveis pela liturgia, se de nos dedicarmos e aprofundarmos a mensagem de Fátima, de facto há um grande potencial evangelizador. Porque, de facto, quase todas as temáticas da nossa fé estão concretizadas na mensagem de Fátima e utilizando ou servindo-se do poder atrativo de Nossa Senhora, poderemos chegar ao essencial do Evangelho. Crianças, a pastoral infantil, as famílias também, de que forma é que, para além das dioceses poderem receber essa imagem, que é um momento marcante, comunitário, de força, como é que, a partir desse acontecimento das suas vidas, tocadas pela imagem da Virgem, como é que depois nas comunidades, nas paróquias, as igrejas locais podem também vir a desenvolver mais esta mensagem? Há várias vertentes. Por exemplo, a pastoral infantil, eu acho que é um campo claramente com muito potencial, sobretudo também a vida sacramental. Repare que é alguma dificuldade até que temos de cativar, por exemplo, as nossas crianças. O Francisco e a Jacinta, nesta faixa etária, representam de facto esta missão de modelos, são modelos para a vida. A vida sacramental é uma delas, a comunhão, sobretudo, a vida eucarística, muito importante, mas também depois aquela dimensão da caridade, ou seja, de eu me entregar ao outro, através de gestos concretos simples de partilha. Os pastorinhos estimulam muito, no fundo ajudam, podem ser e são modelos para crianças neste desenvolvimento, sobretudo da caridade, da partilha e da vida de intimidade com Deus. A pastoral familiar, acho interessante explorar bem a família dos pastorinhos, é algo que ainda podemos aprender mais. Isto estou a falar apenas da parte dos videntes até, não é? Porque de facto
foi no seu ambiente familiar que os pastorinhos aprenderam os grandes valores cristãos, ou seja, os grandes valores que eles depois vão viver não foram sequer uma novidade por parte de Nossa Senhora, já o tinham dos seus pais. Viveram-no foi com uma outra profundidade e com um outro sentido, ou seja, melhor. Sabemos, por exemplo, que eles antes das aparições rezavam o terço a correr, nem dizendo a Ave Maria toda, nem o Pai Nosso, diziam só o Pai Nosso e a Ave Maria, ou seja, mas sabiam que era o terço e rezavam-no. Rezavam era mal, porque queriam brincar, todo o tempo lhes parecia pouco para brincar. Depois rezam bem e percebem que estão a rezar o terço, pela paz no mundo, pela salvação das almas, pela conversão, ou seja, a profundidade da sua oração e o sentido da sua oração muda, mas no fundo já sabia o que era oração. Portanto, perceber o contexto da importância familiar, dos laços familiares, da estrutura familiar, como o primeiro solo onde a fé cresce e se desenvolve. Por parte do jovem, aí sim, e dos jovens na pastoral juvenil, eu já entraria mais em dimensões da mensagem. Por exemplo, a radicalidade e o seguimento de Cristo. E o não abandonar Cristo nas primeiras dificuldades ou nas primeiras desencantos, porque aqui na adolescência, juventude, que surgem os primeiros desencantos. Ou não se gosta do Senhor Padre, ou não se gosta da missa, ou não se gosta da catequista, ou não se gosta, pronto, faz parte desta idade. É irreverente. Exatamente, irreverente. E aí ter na mensagem, encontrar na mensagem estímulos para a radicalidade, para o compromisso, está muito presente na mensagem de Fátima, podemos também aproveitar. E depois, no fundo, pronto, qualquer pastoral que leve à intimidade com Deus, que eu creio que é por aqui que temos de ir. No fundo, o Papa João Paulo II dizia num dos seus discursos que uma igreja vale aquilo que vale a sua vida eucarística. Não só a celebração eucarística, mas também a adoração eucarística. Ou seja, se eu não desenvolvo a intimidade com Cristo, pela oração, pelos sacramentos, depois com muita dificuldade, inclusive a minha caridade vai ter sustento. Onde é que eu tenho força por me entregar, sobretudo àquelas pessoas que são desagradáveis e antipáticas? Se eu não tenho intimidade com Cristo, não o farei. Farei ou só com quem me agrada, ou farei de modo a que de facto não implique muito a minha vida. Porque, não é? Porque todos nós até conseguimos partilhar, geralmente, do que nos sobra e do que não nos faz falta. Não sei se isso é caridade evangélica. Não sei se não é preciso dar um passinho mais para se chegar àquilo que Cristo me fala no Evangelho. Mas se eu não tenho intimidade com Cristo, não vale a pena. Não, pelo menos falo por mim, eu não tenho força para dar aquele outro passo, para além do que é filantropia, como valor normal. Em relação à ecologia, a mensagem de Fátima também apela aos valores ecológicos. Podemos dizer que a azinheira é um símbolo ecológico que está ali naquela esplanada do santuário. Se aquela azinheira falasse em uma frase, o que é que ela iria dizer ao longo destes 100 anos? Está que ela não foi só testemunha de um acontecimento e, portanto, há que preservá-la, mas também que ela é a expressão desta vida que Deus nos traz e que Deus nos deu para nós guardarmos e custodiarmos. De facto, aquela azinheira, se verificarmos, está protegida, porque se não estivesse protegida, de facto, já não estava ali há muito tempo. E, no fundo, é este apelo à proteção que nós temos de ter pelo nosso planeta, que nos foi dado por Deus e que, se não o cuidarmos, não sobreviverá. E que, no fundo, foi a grande mensagem que o Papa nos deixou na Laudato Si, não é? Sobre tudo isto. Mas, sobretudo, eu acho que esta azinheira, aquela ali, é testemunha de um acontecimento com 100 anos e que nos fala que continua vivo e a dar vida, porque, no fundo, sabemos que é deste tipo de vegetação também que a vida se mantém no nosso planeta. Aquela azinheira já assistiu a muito sofrimento e muita alegria. Sim, sim. E já absorveu, sim, a mesma metáfora deste Deus que nos acolhe. Sim, se esta azinheira falava nos primajatos pastorinhos e daqueles ali aguardavam a vinda de Nossa Senhora e sim, contariam provavelmente muitos segredos dos corações que ali passam. O que é que esta azinheira vai dizer em 2117? Não sei. Dirá o mesmo, se estiver ainda aqui, não sei qual é a esperança de vida de uma destas árvores, mas eu penso que Fátima continuará a ser isto, um lugar onde peregrinam as dores e as alegrias do coração humano, dos que aqui vêm em busca de Nossa Senhora, em busca da dimensão comunitária da fé. Em 2117 a azinheira pode não estar ali, mas a mensagem de Fátima continua cada vez mais viva. Eu acho que sim. Repare, tal e qual que o Evangelho, que 2000 anos depois parece ainda mais vivo do que quando foi escrito nos primeiros séculos. As coisas de Deus, de facto, sobretudo quando tem uma mensagem tão aberta, porque a mensagem de Fátima, de facto, não é circunstanciada no tempo. Porque mesmo da circunstância temporal do qual ela fala, que é a Primeira Guerra Mundial, guerra
tem atravessado, infelizmente, o ser humano, desde Caim e Abel, que entram logo em guerra um com o outro e um mata o outro. Portanto, esta situação, porque fala para o ser humano, no fundo, a mensagem de Fátima, no fundo, dirige-se ao ser humano em busca de respostas para se entender, para entender a sua existência nesta Terra e para entender o sentido da vida para além desta Terra, não é? Portanto, quem é que eu sou, o que é que ando aqui a fazer e para onde caminho. E estas respostas, no fundo, Fátima vai tentando, ou estas perguntas, Fátima é uma resposta, sobretudo para, enquanto eu ando nesta Terra, o que é que vale a minha vida? E o que é que eu posso fazer da minha vida? E porquê é que a minha vida é tão preciosa? E em que sentido eu posso entregar? No fundo, Fátima, na sua grande dimensão mística, há 100 anos atrás e daqui a 100 anos vai mantê-la, ou seja, este apelo a que o ser humano nunca se esqueça que é tão mais ser humano quanto maior for a sua relação com Deus, na sua plenitude. Portanto, esta dimensão da minha intimidade com Deus, a dimensão mística de Fátima está sempre em aberto e também a sua dimensão profética, porque nos anuncia que Deus está comprometido com a minha história de há 100 anos, com a minha história de hoje e com a história, sem dúvida, daqui a 100 anos. E este Deus comprometido com a minha história, que caminha comigo, apela-me também eu a assumir a minha responsabilidade na vivência desta mesma história. Há 100 anos atrás, hoje e daqui a 100 anos. Portanto, estes dois grandes eixos de Fátima, a dimensão mística e a dimensão profética, não têm limite de tempo.